Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus está na sinagoga de Nazaré, e ali o Senhor vai citar o profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos. Isaías 61. Quando o profeta Isaías, e no caso aqui é o terceiro profeta Isaías, que dizia essas profecias após o exílio da Babilônia, a situação do povo era uma situação de pobreza, de destruição e de grande decepção, porque o segundo Isaías, durante o exílio, tinha anunciado que eles retornariam para Israel e que haveria uma grande bênção e que o Senhor ia realizar maravilhas, e não aconteceu nada, não tinha acontecido nada. A cidade de Jerusalém continuava destruída, o povo totalmente desorganizado, a situação econômica era horrível, tudo era ruim. E vem agora o profeta dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a boa nova. Talvez a situação que o povo se encontrava naquele momento seja um pouco aquilo que nós vivemos também hoje, né? Talvez não tenhamos hoje tanta pobreza como era a pobreza quase absoluta de Israel naquele momento, mas nós vemos muita pobreza de todos os tipos, né? Pobreza econômica, pobreza moral, pobreza humana, né? No sábado mesmo,
ele visitava lá na missão um barraquinho em que já a entrada da casa era um depósito de lixo. E quando a gente entra lá para fazer as visitas daquele monte de criança, e uma das filhas lá, uma menina que se vestia de tal maneira que a gente via claramente que não percebia nem o valor de si mesma pela maneira de se vestir. Uma pessoa que não acredita que tem valor nem o seu corpo, nem menos o seu interior, a sua alma, né? Uma pobreza material, uma pobreza humana, né, moral, de acreditar em si mesmo, de falta de sentido da própria vida, né? Quando propunha lá para a família a possibilidade de fazer algumas coisas, né, para melhorar a vida deles, né? A gente percebia que a resposta era absolutamente nada, né? Qualquer proposta de melhora, de dar passos diferentes, né? Qualquer proposta de uma iniciativa mínima, zero é a resposta, né? E aí, no meio de tudo isso, quando nós mesmos percebemos que também nós somos desses pobres, né, que temos também as nossas lutas, nós percebemos que realmente precisamos ser essa igreja que acolhe o dom do Espírito Santo, para que nós sejamos preenchidos do amor de Deus. E apesar de tantas coisas que nós vemos ao nosso redor, nós sejamos capazes de, fortalecidos no amor de Deus, né? Fortalecidos nos dons do Espírito Santo, ou seja, não por nós mesmos, não por força que nós tenhamos, né? Mas pela força da unção do Espírito Santo, realmente precisamos levar hoje uma boa notícia, uma boa nova. É possível que as coisas sejam diferentes, né? É possível acreditar em si mesmo. É possível acreditar, apesar de ter muitos motivos para não acreditar mais, como muitos não acreditam em nada, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. O fato é que, apesar de tudo, há uma boa nova. O Senhor nos ama. Deus é capaz de fazer com que uma vida humana, nas coisas mais simples, tenha uma beleza, uma dignidade e uma santidade que são de uma dimensão infinita. Vamos hoje nessa Eucaristia pedir ao Senhor que envie sobre nós o seu Espírito, para que, cheios de Deus, nós possamos levar a boa nova aos pobres desse mundo de hoje.